Partida julgada em Cuba em 1965 entre Pietsky de brancas, Fischer de pretas. A partida começa como uma abertura inglesa e por transposição de jogadas nós vamos chegar à Índia do Rei na variante do flanqueto. As brancas já preparam o flanqueto do seu bispo do rei. Fischer coloca o rei em segurança. As brancas fazem o mesmo. O movimento peão para D6, que é peça-chave na defesa do rei. Prepara o avanço do peão para E5. E as brancas então jogaram peão para D4. E aqui nós temos caracterizada a variante do flanqueto da Índia do Rei. Fischer desenvolve o cavalo da dama, apoiando o avanço do peão para E5. As brancas desenvolvem seu cavalo da dama também. Fischer então avança seu peão do rei, ocupando o centro do tabuleiro. As brancas jogaram peão toma peão. É uma manobra duvidosa, que normalmente é feita com o objetivo de tentar empatar a partida, porque depois de peão toma peão, existe só uma coluna aberta no tabuleiro, e o que ocorre é que as pretas têm muitas possibilidades de desequilibrar a posição. Então esse é um erro das brancas, achar que podem empatar facilmente essa posição. O Fischer vai dar uma demonstração aqui do contrário. As brancas jogaram dama C2, um movimento fundamental nessa variante, peão para C6, defendendo a casa D5. A torre branca ocupa a coluna aberta. Fischer então desenvolve sua rainha para E7, onde ela apoia as operações na coluna E. As brancas jogaram cavalo G5, tentando evitar o avanço do peão negro para E4. Fischer jogou exclamação, cavalo E8. Esse movimento libera o avanço do peão de F7 para F5 e prepara a manobra cavalo C7, E6 e D4. Preste muita atenção nessa manobra, porque ela é fundamental nesse tipo de posição, principalmente quando as brancas trocam os peões, o peão de D4 pelo peão de E5, conforme aconteceu nessa partida. As brancas jogaram peão para E4. Se em vez disso elas tivessem jogado cavalo de G E4, então simplesmente peão para F5, desalojando o cavalo e depois avançando o peão para E4, ganhando espaço na ala do rei, e com vantagem das negras. As brancas preferiram avançar o peão para E4 numa tentativa de bloquear de vez por todas o avanço do peão E das negras. O Fischer aqui seguiu com a manobra que eu mencionei anteriormente. Ele observou que ao jogar peão para E4, as brancas deixam sem proteção a casa D4. Essa então é uma casa forte para as negras. E o que o Fischer vai tentar fazer agora é colocar um cavalo nessa casa. Então ele jogou cavalo C7. O cavalo tem por objetivo o caminho E6 e depois D4. As brancas percebem a intenção das pretas, jogam bispo E3,
tentando proteger a casa D4. Agora é o momento das pretas expulsarem esse cavalo para poder manobrar o seu cavalo para E6. As brancas jogaram cavalo F3 e agora cavalo E6, apontando para a casa D4. Aqui as brancas jogaram torre de AB1 e nesse momento não é possível o negro colocar o cavalo em D4 porque a casa está bem protegida pelas peças brancas. Mas existe um plano que pode ser julgado nesse momento, um plano excelente, que é o avanço do peão F. O peão avança e ameaça avançar novamente para F4, desalojando o bispo. As brancas jogaram cavalo H4, atacando o peão G das negras. Observe que com esse movimento elas não defendem mais a casa D4 com seu cavalo. Fischer jogou dama F7, simplesmente defendendo o peão e ameaçando mais uma vez avançar o peão para F4. As brancas trocaram o peão. Fischer tomou. Essa troca normalmente concede o domínio do centro para as negras. O peão de F5 agora controla a casa central E4. As brancas jogaram muito mal agora bispo H3, tentando pressionar o peão F5. Mas o problema é que esse bispo está indefeso em H3. E essa manobra também não impede o Fischer de jogar peão para F4, exclamação, desalojando o bispo. Agora as brancas cometem um erro tático. Elas jogaram dama G6, atacando o cavalo negro de E6 com dama e o bispo H3. Mas o que elas não viram foi esse simples movimento. Cavalo G5. Retira o cavalo do ataque e ganhando um tempo atacando o bispo em H3, que está indefeso. Portanto, são duas peças brancas que estão atacadas agora. O bispo de H3 e o bispo de E3. As brancas jogaram agora bispo toma cavalo. Seguiu o bispo toma bispo. Dama toma dama. Torre toma dama. Peão toma peão. Peão toma peão, atacando o bispo novamente. E agora mais um erro das brancas. Jogaram bispo D4. Mas existe esta resposta extremamente desagradável para as brancas. Bispo G4 atacando a torre, que por sua vez defende o bispo de D4. As brancas jogaram torre D2 e agora a jogada ganhadora, torre D7. Ataca o bispo, que não pode se mover porque a torre está indefesa em D2. Portanto, essa jogada ganha uma peça inteira e, consequentemente, as brancas abandonaram a partida. Essa partida é extremamente instrutiva. Ela mostra situações muito comuns
que podem ocorrer com grande frequência, mesmo que não exatamente as posições que ocorreram nessa partida, mas posições muito similares. Então é uma partida muito útil, muito instrutiva e muito importante para que você estude ela novamente e aprenda a jogar essa variante das trocas na Índia do Rei.